Oi, turma. Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Como vocês já sabem, a aula de hoje é direcionada para o desenvolvimento de habilidades de leitura, né? Então, hoje nós trataremos sobre as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. É bastante comum, né, no dia a dia, ouvirmos a palavra locutor relacionada ao contexto de jornais de televisão e rádio, ou da apresentação de eventos, né? Quando isso acontece, não paramos para pensar sobre o significado dessa palavra, porque automaticamente a relacionamos a uma situação de emissão da voz, né, para o público. Em geral, o locutor é aquela pessoa de voz marcante, né, e dicção clara, que tem a função de realizar a comunicação direta para um grupo. No entanto, pergunta-se, por que essa figura recebe o nome de locutor? Que relação essa classificação estabelece com o ato de comunicar? Então, analisando o conceito de interlocução, né, nós temos uma ideia diretamente ligada ao trabalho com a linguagem, no desenvolvimento das habilidades de leitura e na formação do usuário competente da língua. Então, sabendo disso, né, nós precisamos distinguir, né, escrita de oralidade. Então, existem marcas linguísticas que deixam evidentes esse locutor, né, e o interlocutor, que são os receptores da mensagem, né? E o que estamos chamando de locutor e interlocutor nessa pergunta? Em primeiro lugar, é importante considerar a ideia de interlocução ligada necessariamente a uma situação comunicativa, né? Essa situação justifica a existência de três elementos básicos. Um enunciado, né, que é o texto, o que é dito ou escrito por alguém, né? Um enunciador, ou locutor, aquele que diz ou escreve o enunciado, e um enunciatário ou interlocutor, né? Que é a quem se dirige esse enunciado. Então, na situação específica em que alguém diz algo a outra pessoa, forma-se uma dinâmica de interação entre o que diz e o que recebe a mensagem, né? E a partir dela reage com outras ideias ou através de ações. Essa interação, né, que confere sentido ao enunciado, mostrando que a interlocução é um circuito cheio de vida e movimento, né? A linguagem, ela é viva, né? Ela está sempre em movimento. Como esse assunto, né, que estamos falando sobre o movimento, nós vamos aproveitar as Olimpíadas, né, e utilizar o esporte como tema para investigar as facetas desse conceito tão dinâmico que é a interlocução, certo? Vocês vão encontrar, né, a seguir, fragmentos de textos, né, que tratam sobre o esporte, né? A partir da leitura desses textos, nós iremos verificar as marcas que permitem a identificação do locutor e do interlocutor. E, quando fazemos isso, né, nós iniciamos o nosso percurso de leitura, capaz de atualizar a situação de comunicação que motivou a criação do enunciado, do texto, né? Dessa forma, nós construímos os sentidos. Então, né, mãos à obra e bola na rede. Após derrota, Vitinho fala o que precisa ser corrigido no Corinthians, por Levi Natan, né? Redação da Central do Timão. Após a partida entre Corinthians e Flamengo, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, o meio-campista Vitinho, autor do único gol do Timão na partida, falou sobre o jogo e a dificuldade que o time encontrou para enfrentar a equipe rubro-negra. O Corinthians se viu dominado na defesa e com dificuldades para avançar no ataque. Com isso, sofreu 3 gols apenas nos primeiros 45 minutos do jogo. O jovem de apenas 21 anos falou sobre o que o time precisa corrigir após a derrota. Feliz pelo primeiro gol no profissional. Infelizmente, a vitória não veio, mas vamos trabalhar essa semana para poder conquistar os 3 pontos na próxima partida. Trabalhar, treinar e focar na vitória, declarou o Vitinho. O próximo compromisso do Corinthians será no próximo domingo, 8 às 16 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro. Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão vai em busca de mais uma vitória fora de casa.
Nós temos aqui, né, um outro texto, né, que também trata sobre o esporte. Comunicado 9 de 6 de 2020. A partir desta data, o Corinthians empreende um novo esforço em defesa de seus interesses econômicos. Toda administração tem o dever estatutário de proteger as marcas que o Corinthians detém, muitas delas depositadas desde 1977 em órgãos como o INPI. Trata-se de assegurar o acesso do clube a novas fontes de renda a partir da diversificação de licenciamentos, o que se torna ainda mais imperativo diante dos efeitos econômicos devastadores da atualidade. A exploração da marca Timão é um desses direitos reservados. Além do patrimônio do Corinthians e de seus torcedores, é licenciado a seus patrocinadores e parceiros. Ao tomar conhecimento, por meio de sócios, de que um conhecido site de notícias sobre o clube foi oferecido a possíveis compradores, com demonstração cabal de seus ganhos e de sua audiência, o Corinthians consultou seu departamento de marketing e, posteriormente, seu departamento jurídico. Bastante confortável na defesa de seus direitos, o clube decidiu notificar extrajudicialmente não só essa empresa, como também quaisquer outras iniciativas comerciais que usem nossas marcas de forma irregular, o que, no caso desses sites, permite que recebam ganhos vultuosos em publicidade pragmática, enquanto se geram confusão e concorrência desleal com os veículos oficiais do clube nas buscas pela internet. Ressaltamos que tudo isso poderá ser regularizado, desde que o clube autorize seu uso nos termos habituais, mantidos com suas parcerias licenciadas, também feridas por esse uso indevido. Atenciosamente, André Sanches. Vamos para o terceiro texto. Comentários. Gaviões Oficial. Vamos jogar com raça e com coração. Vai Corinthians, Gaviões da Fiel, liberdade para torcer. Pelo amor de Deus, só vocês da torcida organizada para tirar aquele cara que diz que treinador, a torcida não merece isso. Por favor, faça alguma coisa, porque senão vai piorar. Cobre a diretoria que só vocês elas escutam. Pelo amor de Deus, acho que toda a torcida corintiana quer ajuda em nós. Silvinho não é técnico para o Corinthians. Silvinho, retranqueiro e medroso, com 3 volantes, muito fraco. Hoje, 3 pontos. Gavião está feliz com Silvinho, uma semana treinando. Bem, nesses 3 textos, né, nós temos diferentes situações comunicativas, né? Primeiro, identifique a pessoa que fala, né? Quem é o locutor desses textos. Então, essa pessoa é um elemento fundamental de qualquer situação de comunicação, pois foi motivada pelo contexto a elaborar o texto, né, que nós estamos lendo, né? Em muitos casos, a pessoa que fala não emite a sua voz, né? Devido às características do gênero textual que ela elege, como no caso dos textos literários, né? Então, ela escreve de maneira que chamamos esse tipo de locutor de autor. Como consequência, nesses casos, o interlocutor é aquele que lê o texto, né? Nós, leitores. No primeiro texto que nós lemos, né, que foi uma notícia, nós temos como locutor o jornalista, né, que produziu, e nós temos ainda o entrevistado, que foi Vitinho. No segundo texto, né, nós temos a diretoria do Corinthians. E no terceiro texto, nós temos várias vozes, né, que são de torcedores. Então, cada um desse interlocutor foi motivado com um objetivo, né? E por isso, né, a linguagem ela sofreu variação por interferência de cada uma dessas situações, né? Se eu preciso passar um comunicado, né, elaborar um documento, né, ditando normas, então eu preciso utilizar uma linguagem mais formal, né? Como foi o exemplo do segundo texto. Nesse texto aqui, né, dos comentários, vocês observem que, por ser uma situação, né, mais informal, a linguagem também ela seguiu esse padrão de informalidade. Agora, observem, né, as diferenças entre locutor, interlocutor
e a situação de uso da língua através da oralidade, né? O locutor é o sujeito que fala ou escreve, né? Essa situação varia na situação de diálogo, quando mais de um fala, mais de um escreve. Interlocutor, alguém a quem o enunciado é dirigido, como a situação discursiva envolve momentos de diálogo, o interlocutor ocupará a função de locutor quando realizar interferências. E, no nível de linguagem da oralidade, a utilização da língua é aquela na modalidade falada, né? A oralidade funciona a partir de regras diferentes das regras da escrita, devido às circunstâncias de encontro concreto dos falantes e às necessidades próprias da economia linguística. Por que, né, isso acontece? Porque a língua ela não é homogênea, né? Ela pode variar e essa variação ocorre por diferentes motivações. Por exemplo, vocês, quando vão apresentar um seminário na escola, né, por ser um gênero textual considerado formal, então espera-se que vocês, ao fazer uso desse texto, utilizem uma modalidade formal da língua, né? Por outro lado, se o momento é de diálogo com os colegas da turma, né, vocês farão uso, né, de uma forma mais descontraída da linguagem. Não necessariamente, né, aliás, sem necessariamente ficarem se monitorando para usar uma linguagem mais formal. Então, a variação da língua é algo comum, né, e isso acontece pelo fato de nós, falantes, apresentarmos gostos diferentes, morarmos em diferentes lugares, e certamente isso se reflete no falar, né? Então, falar diferente, uma variação diferente não é errado. O que nós precisamos é ter cuidado com a adequação da linguagem de acordo com a situação de comunicação. Observem agora esse texto. Gerente, boa tarde. Em que posso ajudá-lo? Cliente, estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Gerente, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Cliente, sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário do banco. Gerente, Julinho, é você, cara? Aqui é Helena. Você está em Brasília? Pensei que ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Então, na representação escrita, né, dessa conversa, que é uma conversa telefônica, entre o gerente do banco e o cliente, o que é que nós observamos? Primeiro, o reconhecimento entre o locutor e o interlocutor da conversa conduz à adequação da sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade, né? Vejam que no início, quando não se sabia, né, dessa intimidade entre locutor e interlocutor, havia um nível de formalidade na linguagem, né? Quando o gerente, né, soube que se tratava de alguém, do conhecimento dele, né? Então, o nível de linguagem já passou para a informalidade, né? A situação comunicativa mudou. Segundo, a iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco, né? Essa iniciativa motivou, né, essa representação da linguagem. A intimidade entre os interlocutores se deve ao fato de ambos terem nascidos em Uberlândia, né, que fica em Minas Gerais. E a intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. Vamos agora à questão SAEB da apostila de vocês, certo? Trata-se de uma música de Tiago York. Coisa linda. Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeito que for. É, só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. Coisa linda, vou para onde você está. Não precisa nem chamar. Coisa linda. Linda feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda assim deitada, com a cara amassada, enrolando o acordar. O acordar. Coisa linda, vou para onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda. Ah, se a beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar. Para fazer teu lar. Para fazer teu lar. Coisa linda, vou para onde você está.
Qual dos versos o autor se dirige diretamente a seu ou sua interlocutora, né? Qual verso mostra que o locutor ele está falando diretamente com alguém? A. É e só de pensar. Aqui ele está fazendo uma reflexão, né? B. Sei que já vou estar, né? Ele fez uma afirmação. C. Morrendo de amor. Nós não temos aí nenhum indício, né, nenhuma marca linguística de que ele está dialogando com alguém. E D, vou para onde você está. Então, a alternativa correta é a D, né? Ele está se referindo diretamente a alguém, tá bem? Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre essa relação, né, das marcas linguísticas e variações sofridas a partir dos contextos de uso da língua. Tá bem? Fiquem em paz e até breve.